semana a todos e todas. Mais uma vez aqui estou na produção do vídeo semanal. Hoje, procurando inspiração, por acaso encontrei uma homenagem que os chineses fizeram a Van Gogh, com drones projetando no céu, uma noite, imagens ainda meio caricaturais de Van Gogh, da arte dele, né? Mas muito interessante. Mas quem foi Van Gogh? E Van Gogh me lembra muito essa ebulição da vida. Ele era uma pessoa muito sensível e que na juventude, no início da vida dele, ele buscava ver como, tentava se aproximar, estava estudando as tradições da família. Ele era de uma tradição de missionário, de pastores, né, da família, e ele buscava o sentido no que a própria família dava para ele, mas ele tinha uma inclinação para a arte, para a pintura, era uma pessoa inquieta. Mas nessa vida, nessa tentativa de buscar sentido para a vida, ele resolveu ser missionário, seguir as carreiras dos familiares, né, dos pastores, eu não sei se é luterano, uma coisa assim, né, da época dele. E ele foi ser missionário numa região na Bélgica, uma região de exploração de carvão, e tomou contato com a realidade dos mineiros e das famílias que viviam do carvão. E um contato com a miséria muito grande. As pessoas trabalhavam e não tinham nada, passavam necessidades absurdas, viviam famintas, comendo batatas. Ele retrata isso no quadro Comedores de Batatas. E era uma realidade muito triste. Ele retrata essa realidade através de algumas pinturas, mas na verdade ele estava querendo ser missionário, ele estava querendo transformar essa realidade. Só que para a sensibilidade dele, para a veia artística dele, para o que ele sentia do impacto dessa realidade, a realidade foi muito dura para ele. Ele não aguentou. Ele esteve participando de... Ele tinha um contato, né? Como missionário, como pastor, ele tinha um contato entre os setores patronais e os setores e os trabalhadores e as pessoas que viviam. E ele vivia com os trabalhadores da mina. Ele era missionário junto ao povo da época. E ele sentia muita resistência de iludir. Ele tentou mudar essa realidade, tentou negociar. Houveram lutas, greves na época, e ele tentou ver como resolver essas coisas. Só que ele se deparou com o seguinte: os gerentes da fábrica, né, da fábrica, da mina, da empresa, né, conversou com ele: olha, o negócio é o seguinte, a vida, a miséria do pessoal aqui é muito grande, a gente compreende, etc. tal, mas se a gente aumentar o salário e trata de melhorar a vida dessa pessoa, o carvão aqui não vai ser rentável no mercado, não vamos conseguir vender o carvão pelo preço que ele vai ter, nós vamos aumentar muito o custo de produção de carvão. O custo de produção de carvão é limitado, não pode ser aumentado em função do preço final, do preço de mercado. E se nós não vendermos mais, nós vamos fechar a fábrica, a mina. Nós já estamos até pensando em fechar a mina. E fechar a mina, essa miséria dessas famílias vai aumentar, né? Vai ser muito maior. Acaba, vão perder emprego. Se empregados elas estão vivendo essa miséria, sem emprego, não se sabe o que vai acontecer. Essa realidade foi muito dura para o Van Gogh. E ele resolveu abandonar essa incipiente carreira de missionário. E entrou em crise. E foi pintar, foi viver a vida tentando de buscar viver da pintura, que ele achava que podia viver da pintura. Felizmente, ele tinha um irmão que sustentou ele durante toda a vida, dando a mesada básica para ele, tratando de incentivar e apoiar
nessa busca de ser pintor. Obviamente o irmão não apoiava assim incondicionalmente, pelo contrário, ele tentava dissuadir, buscar trazer o Van Gogh para uma realidade próxima, mas era um irmão que gostava muito dele, era um comerciante de artes, era uma pessoa que trabalhava com galerias de artes e bem-sucedido, e ele comprava as obras do Van Gogh. Ele comprava as obras do Van Gogh, mas não vendia nenhuma. Ele estocava as obras do Van Gogh. Parece que durante a vida o Van Gogh vendeu só um quadrinho. É uma coisa absurda, né? Mas o Van Gogh buscava pintar, ele queria captar a vida na pintura. Ele queria viver e captar a vida. Ele vai para Paris. Em Paris ele encontra os pintores na época que estavam de moda, Gauguin, sei lá quantos, né? Toda aquela turma lá que vivia, Toulouse-Lautrec, e vivia uma vida hedonista e criativa, mas ao mesmo tempo de dissipação, né? Tratando de viver o melhor que podiam dentro da visão de artista, né? Da época. Gauguin foi um amigo dele, e o Gauguin também era uma pessoa, parece que bem mais velha que o Van Gogh, mas que buscou também um sentido na vida fora dos parâmetros, né, de pura sobrevivência, inclusive foi viver no Tahiti. E ele vive isso, mas ele descobre aí, né, as emoções, as sensações da vida e tudo, junto com esse pessoal, mas ao mesmo tempo ele vê que isso não leva a nada em relação à pintura, ou leva muito pouco, leva a ter as sensações, mas a vida dessa maneira evitava que ele produzisse, ou seja, a produção entrava em contradição com as sensações que ele queria transmitir. E ele resolve traçar um caminho mais individual, se retirar para o sul da França e começar a pintar a natureza e as pessoas simples, sem tanto uma visão trágica, sem tanto questionamento, mas buscando transmitir através do quadro toda a essência do que ele via na natureza e na vida e nas pessoas. E assim ele vive um tempo no sul da França, tenta, para evitar a solidão, viver com o Gauguin. Os dois resolvem viver juntos, mas cada um tinha um temperamento pior do que o outro. Os dois acabam brigando. A briga dele é tão forte e agressiva com o Gauguin que ele corta um pedaço da sua própria orelha. E aí depois pinta o quadro, essa situação. E começa a ser diagnosticado como um psicótico, sei lá o que, como é que se diz as classificações aí de loucura. Um cara visionário, psicótico, e ele tinha uma ideia fixa e ele começa a ter delírios, etc. Tal, além de beber, de vez em quando bebia bastante. É internado, se cura praticamente, passa a ter um acompanhamento médico. Continua pintando, sempre pintando, parece que ele pintou mais de 2.000 obras e não sei quantas pinturas, 800 e tantas pinturas, sei lá, quadros. Pintava freneticamente, principalmente na época que estava em crise. E no fim, acossado pelos seus delírios, emoções e sentimento de solidão e fracasso, com 37 anos, ele resolve colocar fim à sua vida. Ironia das ironias, esse homem que vendeu um quadro durante a vida dele, que teve se apoiado pelo irmão dele durante todo o tempo, que foi um incompreendido, um pária, uma pessoa atacada, isolada, que não conseguia se comunicar, hoje é considerado, se não o maior, um dos maiores pintores da humanidade. Seus quadros valem milhões.
estão nos principais museus. Todos reconhecem sua obra. Seus quadros transmitem vida, sensações, emoções. A noite estrelada, né? A gente olha o céu estrelado de Van Gogh e as estrelas têm vida, elas vibram. Os ciprestes têm vida. As pessoas nos seus quadros também são lindas. Lindas em termos de o interior delas aparece na pintura. A pintura de Van Gogh é muito emocionante. Sempre pensei também em estudar a vida de Van Gogh, ver as obras, conhecer, classificar na minha cabeça, ter anotado. Nada, nunca tive persistência para fazer isso, não. Mas eu curto as obras do Van Gogh. Agora fiquei sabendo que em Amsterdã tem um museu de Van Gogh. Quem sabe se um dia eu vou lá ver o museu de Van Gogh. Lá na França, principalmente, as obras dele estão no Museu d'Orsay. E é isso. Então hoje o vídeo fica em homenagem ao grande pintor que é Van Gogh e que, vendo em retrospectiva, eu sinto que seria um companheiro, seria um amigo, seria aquele amigo que a gente tomaria uma cerveja, ou quem sabe um absinto, junto, batendo papo, ficando de fogo e conversando sobre o sentido da vida e o sentido da humanidade. Muito obrigado.